Começa mais um programa da TV do Complexo de Saúde, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. O assunto de hoje é o simpósio que acontece no dia 22 de agosto, Políticas de Saúde de Oncologia. Eu vou conversar com a professora e doutora e uma das organizadoras do evento, a Fernanda Peria. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Por que a senhora e um grupo de profissionais, certamente, por que vocês resolveram realizar este simpósio? Eu acho que tem sido um tema assim, muito discutido, né? O aumento da incidência do câncer mundial, nacional, e todo assim, a parte financeira que envolve o tratamento desse paciente oncológico. Cada vez mais a gente tem acompanhado a literatura, saem tratamentos mais modernos, que são mais específicos, são os chamados tratamentos inteligentes ou drogas com alvos específicos, e que é atribuído assim um custo muito maior a esses medicamentos. Exatamente assim, uma das explicações é a tecnologia envolvida, assim, todo o período ali de desenvolvimento do medicamento. E aí aumentando então o número de pacientes com câncer e a gente tendo tratamentos cada vez mais caros, como é que fica isso, né? Será que a gente então oferece esses tratamentos assim independente do custo para todos os pacientes? Será que o orçamento, seja público, seja privado, ele não é finito? Será que essa discussão de qual é o ganho efetivo desse paciente, então, não, vai viver uma semana a mais, ou vai viver um ano a mais, ou vai viver 2 meses a mais, e como ele vai viver, como é que a gente aborda isso tudo? Então, a ideia foi trazer, assim, os representantes dos vários cenários envolvidos. Claro que a gente, assim, sempre tem mais profissionais, mas a gente tentou, de uma forma, assim, mais enxuta, mas trazer representantes das instituições públicas, das instituições privadas, representantes ali dos direitos do paciente com câncer, representantes do CRM para também avaliar isso. Será que é uma negligência do médico, de repente, não oferecer tudo que tem de mais moderno, né? Então, para a gente fazer realmente essa discussão e tentar sair assim com algumas diretrizes, né, do que seria o ideal dentro da nossa realidade. Então, o enfoque é realmente o paciente do SUS. Qual seria assim, a postura institucional, a postura do médico diante dessa situação? Bom, entre os vários tópicos que serão discutidos no Congresso, no simpósio do dia 22 de agosto, tem a judicialização, que é um problema que todos os governos estão enfrentando, não só estadual, mas os municipais também. A gestão da oncologia, os desafios que esses profissionais têm pela frente, os direitos do paciente. O paciente com um câncer ele tem alguns direitos e boa parte desses pacientes sequer sabem que tem esses direitos. Então, o que a senhora destaca? Vamos dividir assim, qual é o mais importante desses tópicos para o paciente, qual é o mais importante para o governo, qual é o mais importante para o profissional? Vamos começar pelo paciente. Quais tópicos ou o tópico mais importante para o paciente? Eu acho que, assim, para o paciente, primeiro é essa divulgação ampla ali dos direitos do paciente com câncer, né? Existem, por exemplo, o INCA, né? Ele disponibiliza no site ali uma cartilha dos direitos do paciente com câncer. Realmente não são todos os pacientes que têm o diagnóstico e que têm consciência, conhecimento de quais são os seus direitos, né? A própria consulta médica, a gente acaba não conseguindo enfocar isso tudo. Primeiro porque a explicação do tratamento é longa, o diagnóstico em si já é, assim, dar o diagnóstico para o paciente. Então, muitas vezes, esse lado, ele acaba ficando mesmo com o assistente social. E se por alguma razão o paciente acabou, a ambulância vai sair, não passou pelo assistente social e aí não criou esse hábito, então não passa mais, muitas vezes ele não vai ficar ali, assim, a par dos direitos que ele tem, né?
E aí, assim, dentro desses direitos do paciente com câncer, então tem também as obrigações, né? Não é assim que, não, é só ter o diagnóstico de câncer e você tem direito a tudo, né? Então, tem a tal da contrapartida do paciente, de ter pago, então, algumas parcelas lá do INSS ou dele ser registrado, né? E aí, assim, dentre os direitos, eu acho que o que se destaca, assim, a parte, então, da possibilidade de ter acesso ao recurso saúde, dependendo ali da análise de todo o contexto, né, do diagnóstico do paciente, mas, assim, de uma aposentadoria, né, às vezes de quitar dívidas públicas, se ele paga imposto de renda, então, a partir dali, não pagar o imposto de renda, acesso a veículos com descontos para determinados tumores. E entra também nesse questionamento a própria parte da Constituição, né? Que se o paciente tem direito a ser tratado. E aí isso está diretamente ligado com esse processo da judicialização. Né? Eu já voltando aqui, nesse caso da judicialização, é um problema do governo? A senhora destacaria como sendo o principal problema do governo? Eu acho judicializar as ações? Então, eu acho que o principal problema do governo, assim, a judicialização é um problema relevante no momento, principalmente porque, assim, ela sobrecarrega, né, o poder judiciário, ela tem um custo muito grande, né, porque muitas vezes a hora que o paciente ganha ali a causa, o remédio tem que ser comprado ali nas próximas, sei lá, 24, 48 horas. O juiz estipula um prazo. E aí, como é uma compra isolada, você não consegue abono de impostos, você não consegue descontos, diferente de quando a gente consegue ter uma licitação para comprar em larga escala. Mas eu acho que o problema maior do governo, e que tem sido um problema de outros países assim, mais ricos, mais desenvolvidos que a gente, como os Estados Unidos, e alguns países também da Europa, Alemanha, Inglaterra, é esse questionamento do aumento da incidência e da complexidade do tratamento ser cada vez maior. Né? Então, até onde vai existir reserva financeira para poder, assim, dar suporte a esse tratamento? Eu acho que existe esse questionamento, assim, de planejamento de saúde e existe também, assim, esse questionamento de como dar acesso a tudo e para todos os pacientes com câncer. Eu acho que definir isso, né, e talvez homogeneizar. Não, o paciente do convênio tem direito a isso, então o paciente do SUS também tem direito a isso, né? Então, a gente conseguir padronizar e estabelecer critérios, né, eu acho que isso vai permitir um planejamento a longo prazo das políticas de saúde e talvez essa judicialização, a gente conseguindo padronizar e uniformizar, isso tendesse assim a diminuir. Né? E dentro desse simpósio, o que a senhora destaca como prioritário para o profissional? Para o profissional assim, da saúde, aí o enfoque acaba sendo o enfoque médico, é exatamente ter diretrizes que respaldem o médico a ele ser eticamente correto, então ele não está assim pecando por negligência, né? Então dele não oferecer um tratamento mais moderno, que é o que saiu, então semana passada, numa das principais revistas ali médicas, então a tal da New England, lá, Journal of Medicine ou Journal of Clinical Oncology, que são revistas muito conceituadas, né? Se a gente não oferecer isso para o paciente do SUS, que é o nosso cenário, exatamente por questionar os gastos, o processo de judicialização, porque nesse momento o SUS não consegue pagar essa conta com as verbas destinadas para os tratamentos específicos, se ele está sendo eticamente correto, né?
ou se não, se a gente tem que oferecer para o paciente, mostrar para ele, olha, para esse tumor do senhor, nesse estágio que ele se encontra, os melhores tratamentos seriam esse. Cada um ofereceria, esse oferece 2 meses de sobrevida, esse 4, esse 6. E aí, os valores, sei lá, de cada medicamento, e aí o paciente pode ir atrás ali dos seus direitos, né? Então, qual seria a postura do médico ética diante do paciente e também diante da instituição que ele trabalha, né? Porque existe também, assim, a prerrogativa do médico obedecer às regras da instituição que ele é contratado, né? Então, por exemplo, se o médico, que ele é um funcionário público do Estado, é correto ele mandar um paciente fazer uma ação judicial também contra o Estado, mas e do ponto de vista da relação médico-paciente? Então, a gente tentar mesmo trazer os especialistas dessas áreas para tentar nortear qual seria, até onde vai o direito do paciente, até onde é a obrigação do Estado e como o médico ele é correto do ponto de vista ético com o Estado, com o paciente, com ele mesmo, assim, da literatura que ele vai estudando e se aprofundando. Doutora Fernanda, em razão do tempo, a senhora disse que em 2008, quando começou o atendimento na oncologia, houve uma separação de departamentos, em 2008 foram 6 mil atendimentos. Isso. Em 2015, são 13 mil atendimentos. Então houve um volume, aumentou o número de casos. Qual é a porcentagem de casos de câncer que são motivados pela vida que a pessoa leva e não por uma questão genética? Difícil, né? Assim, o que a gente tem atribuído, assim, genético, a gente tem que separar 2 situações. Aquilo que a gente chama do câncer hereditário, né? E aí é menos de 10%. O hereditário entra naquele caso, por exemplo, famoso da Angelina Jolie, que a mãe morreu de câncer de mama, a tia, e ela fez a pesquisa no sangue e viu que ela tem um gene mutado e que é hereditário, porque ele é ligado lá ao cromossoma X dela, então ela herdou, e aí ela tem um risco muito alto de ter câncer de mama e câncer de ovário. Então, assim, os que são hereditários, que passa de pai para filho, de mãe para filha, é menos de 10%. Os outros 90%, a gente tem atribuído esse aumento da incidência principalmente ao envelhecimento da população. Então, a partir do momento que a gente conseguiu controlar as doenças infecciosas, tem controlado ali os infartos e os derrames, né, com a prevenção de diabetes, pressão alta, a população tem vivido mais e, com isso, o próprio organismo ele vai falhando ao longo ali dos anos de uso, né? E aí aumenta a incidência do câncer. Mas a gente tem visto também na prática e nas estatísticas que os pacientes mais jovens também têm tido mais câncer. E aí, assim, não existe um fator ali específico e determinante, mas uma combinação de fatores, né? Então, a parte da alimentação, que cada vez mais, assim, a nossa alimentação é industrializada, a parte dos hábitos de vida, né? O sedentarismo, a obesidade, com isso, assim, o aumento dos pacientes com diabetes ou com predisposição a diabetes. Então, a gente tem visto que toda essa mudança ali no cenário orgânico da pessoa tem realmente, de alguma forma, influenciado o aumento da incidência do câncer também nesses pacientes mais jovens. Ok, eu conversei com a professora, a doutora Fernanda Peria, ela é uma das organizadoras do simpósio que vai acontecer no dia 22 de agosto, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Políticas de Saúde de Oncologia. Um assunto amplo, vasto, interessa a muita gente, não só ao paciente, mas interessa ao Estado, interessa também às prefeituras e aos profissionais da saúde. Obrigado pela sua atenção. Se você se interessou, participe do evento, 22 de agosto, a partir de que horas?
Das 8h30. 8h30 da manhã. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.